Oi, gente, tudo bem com todo mundo? Bom, por que tô vindo aqui hoje falar com vocês? Um assunto bem importante, galera. Hoje eu falei aqui no Instagram, hoje eu recebi mensagens de vários amigos meus. Eu tô morrendo de sono, que eu trabalhei o dia inteiro. Vamos lá. Hoje eu recebi mensagem de vários amigos meus me pedindo para ajudar. Eles viram que na semana passada rolou uma mobilização aqui no meu Instagram por uma emenda de uma MP que atrapalhava bastante os músicos, compositores, produtores desse país, etc. E aí, amigos meus ambientalistas, eles a galera tá falando aqui, às vezes eu me confundo. Vamos lá. Amigos meus que são ativistas ambientais me pediram ajuda para levar visibilidade para esse assunto, que é uma MP que estava para ser votada hoje na Câmara. E ela é maléfica em vários sentidos para a nossa floresta amazônica. Na outra questão, na outra MP, na outra emenda, era sobre um assunto que eu domino muito, porque é o meu campo de trabalho, é o meu campo de conhecimento, que é a área musical. Então, direitos autorais é uma coisa que eu trabalho. Vocês sabem que eu cuido da minha própria empresa. Então, para mim foi muito fácil dominar esse assunto, explicar para todo mundo e conseguir debater, porque já era uma coisa que eu estava aí a par de tudo há tempos por ser a minha profissão. Essa questão do meio ambiente, embora seja uma coisa que eu me interesso muito, que eu estou sempre falando a respeito, não é uma coisa que eu ainda... que eu já tenha tanto conhecimento assim. Eu ainda não tenho. Estou estudando agora, estou aprimorando, etc. Porém, eu trouxe aqui uma pessoa que vai saber falar, informar pra gente, explicar pra vocês. A gente conseguiu, com toda a força dos meus seguidores, e muito obrigada, a gente conseguiu chamar a atenção, mostrar pra galera que a gente tá ligado. Pra quem assistiu a minha aula que a Gabi Prioli me deu sobre política na sexta-feira passada, ela explicou como é possível que Peraí, o som tá ruim, gente? Não, né? Tá bom, né? Tá. Ela explicou como é possível que a população, cobre e faça com que os deputados, pessoas que nós mesmos elegemos, mudem decisões do próprio presidente, de um governador, de um prefeito. Ela explicou tudo isso. Quem tiver dúvida, volta lá, tá salvo no meu IGTV. Ela deu uma aula bem básica pra gente entender política bem do iniciozinho, um linguajar bem fácil. Então, ela explicou pra gente que é possível sim. Por mais que o presidente tenha colocado essa proposta para ser votada, essa MP, né, que é uma medida provisória, os deputados inteiros, a Câmara dos Deputados, com a força deles, consegue mudar isso. E aí ela explica lá as questões políticas, né? Assiste lá que vale muito a pena, gente. É bem básico, simples de entender. E é importante porque a gente, por mais que a gente não entenda de política, e igual a mim, vocês vão ver lá na live que eu não entendia nada, eu perguntei várias coisas, estou sendo completamente zoada e esculachada por isso, não tô nem aí, não sabia mesmo e agora tô aprendendo. É importante a gente aprender para a gente saber como a gente cobra, como a gente consegue mudanças, e a gente consegue. Então, assiste lá depois, né, dessa nossa live aqui. Mas aqui eu vou chamar uma pessoa que foi indicação de alguns ativistas ambientais. Eu precisava de alguém que entendesse não só da parte ambiental, mas também da parte política, para a gente entender por que a gente conseguiu fazer com que prestassem atenção. Porque o que acontece? Todas as pessoas que decidem essas questões somos nós que colocamos no poder, o povo, tá? A gente é que vota nessas pessoas para essas pessoas estarem lá comandando, decidindo as coisas pra gente. Então, a partir do momento que a gente mostra que somos muitos e não queremos alguma coisa, essas pessoas vão entender que o público eleitor deles está insatisfeito.
Então, eles precisam governar para a gente. É importante, gente, quando a gente passar por qualquer tipo de coisa, assim, isso do meio ambiente, etc., é importante anotar os nomes. Anota os nomes dos deputados que foram a favor, que foram contra. Tem lá, a Gabi também explicou na outra live que está salva, como a gente consegue consultar no site que está aberto para todo mundo esses projetos, essas emendas, essas tentativas, né, de MP. Então a gente consegue pesquisar tudo isso e é importante a gente anotar os nomes dos deputados para que quando vem as eleições a gente olhe e fala, esse cara aqui tem uma conduta que eu não curto, esse cara já tem uma conduta que eu curto. E aí a gente consegue votar nas pessoas que tem um posicionamento similar ao que a gente acha que é o correto, tá? Cada um com seu pensamento, e a gente consegue mudar a política dessa maneira. Vamos anotar, gente, porque não adianta a gente ficar infeliz com o nosso país que está triste demais e a gente não saber para onde que a gente vai, o que a gente vota, por quê, como, tá? A gente vai ter eleições, não é no mês da eleição que a gente tem que procurar. Vamos procurando de agora. No mês das eleições, todo mundo vai ser perfeito, impecável. A gente tem que ir olhando de agora, tá? Então, eu vou chamar aqui uma pessoa para explicar essa situação pra gente, que é muito importante. Embora a gente tenha conseguido mudar a data, adiar a votação, como eu tinha explicado para vocês, essa MP, que é uma medida provisória, é tratada com urgência. Então, se fosse votada positiva, ia começar agora, né, a entrar em vigor. Amanhã já estava em vigor. Então, eles têm um prazo de até terça-feira que vem para votar. Ok? Eles têm até terça-feira que vem para votar. Eles adiaram, ia acontecer hoje. Nosso barulho funcionou. Então, eles adiaram, não vai mais acontecer hoje. Porém, tem muita gente que é favorável. Então é importante que a gente continue fazendo esse barulho, pelo menos até terça-feira, que é a data limite. E aí eles vão dizer, mas não pode, porque aí vai acabar, a gente não pode mais, a MP vai cair e a gente só pode apresentar no ano que vem. Que ótimo, porque nesse ano a gente está preocupado com o coronavírus, a crise que o país está entrando por causa do corona. Não é para a gente estar preocupado em desmatamento da Amazônia, que a mim me parece, eu tô aqui vendo, meu Deus, tô aqui esperando a pessoa que vai participar aqui com a gente. A mim me parece que é um oportunismo de já que a gente está participando dessa coisa do corona e tudo precisa ser visto com urgência, vamos enfiar tudo que a gente queria, que essas propostas, essas mudanças já queriam ser feitas antes de existir corona, e aí agora entra com essas MPs para poder a gente... Olá, Dana, mi amor, te quiero, estamos acá hablando de política, vamos a cambiar todo. Meus amigos do mundo inteiro aqui vendo. Não devem estar entendendo nada porque é em português. Ele está aqui já. Vamos chamar ele. Me parece muito um oportunismo de usar as MPs que vão ser votadas com urgência, mas que na verdade são coisas que eles já queriam há muito tempo. Olá, tudo bem? Tudo bem, Anitta? Tudo bem. Obrigada por você ter topado entrar aqui com a gente nessa live. Independente de partido, tá, Molon? Eu não entendo, estou entendendo, estou começando a entender agora que partido é que partido, o que é direita, o que é esquerda, não entendo nada disso. Estou aprendendo agora, com muito orgulho de estar aprendendo. Então, gente, não estou aqui para promover o Molon. Não sei a história do Molon como governante. O que eu sei é que meus amigos ativistas me indicaram o Molon por ser uma pessoa que entende da parte ambiental e entende da parte política. Então, para que a gente evite aí comentários de tá apoiando fulano, Beltrano, não tem nada a ver com política. O que eu quero fazer, e que você entenda também, Molon, é que eu quero que as pessoas, principalmente a minha geração, sinta interesse na política e entenda de maneira fácil que é para a gente poder ser ativo e mudar as coisas que precisam ser mudadas, porque a gente tem esse poder, né? O que eu estava falando aqui antes de você chegar é que a gente vota, né? A gente tem o poder do voto, a gente tem o poder de mudar. Então, a gente tem o poder de cobrar, de mostrar nossas insatisfações. Eu queria que você começasse explicando com palavras muito fáceis, senão nem eu vou entender.
o que é uma MP e o que propõe essa MP que foi que ia ser votada hoje. Tá. Primeiro eu queria te dizer que eu acho muito bacana você estar trazendo essa preocupação com política para o seu público, para a galera que te segue, porque eu acho que é isso mesmo que você estava falando. Eu estava já te assistindo e vendo você dizer que como é importante a gente entender um pouco disso. Claro que ninguém precisa, nem todo mundo vai gostar disso, cada um gosta de alguma coisa. Não, eu não gosto, por exemplo, mas eu sei que é importante porque depois a gente vê as coisas revoltantes e fala, caramba, não muda, não muda. E se a gente souber como a gente consegue fazer mudar, a gente pode fazer parte, né? Não, sem dúvida faz toda a diferença, porque pela política, queira a gente ou não, é que passa uma série de decisões que afetam a vida da gente, né? Por exemplo, recentemente você estava tratando dessa questão do direito autoral, que te toca mais diretamente, mais de perto pela sua profissão, mas também o meio ambiente que afeta a qualidade de vida de todos nós, o ar que a gente respira, se a gente vai ter uma água potável ou não, se vai dar para beber água ou não. Enfim, por outro lado, assim, se vai ter hospital para as pessoas que ficam doentes, né? Quer dizer, se tem leito para todo mundo, se tem vacina ou máscara, isso tudo passa pela política. Então, de fato, a gente tem que entender um pouquinho para a gente não ser manipulado. Claro que cada um vai ter a sua preferência, vai gostar do seu partido, vai ter a sua linha. Eu entendo perfeitamente, não é esse o nosso assunto. Mas é importante saber com a sua opinião, né? Com a sua visão. Você aprender a olhar e você tirar a sua conclusão. E não você ir pelas fofoca, pelo disse-me-disse, né? Exato. E daí a gente sabendo esse básico mesmo, dá para a gente aprender a entender muita coisa. E tem muitos artistas que estão cada vez se engajando mais com essas pautas. E hoje a pressão que vocês fizeram, que você fez e que outros artistas, intelectuais, professores, ativistas fizeram, deu resultado. A gente teve uma grande vitória hoje, que foi evitar que essa medida provisória fosse aprovada. Ela quase foi votada. E se ela fosse votada, Anitta, a gente ia perder essa votação, infelizmente. Porque, pelo que a gente viu da única votação que teve hoje à tarde lá, a maioria queria votar essa medida hoje. E a gente conseguiu com pressão social, com mobilização e com os argumentos que a gente apresentou todos juntos, e vocês têm um peso muito importante nisso, você tem um peso muito importante nisso, a gente conseguiu evitar que isso fosse votado. O que essa proposta fazia? Ela ia, na prática, legalizar aquela parte de terra pública de todos nós, aquele pedacinho da Amazônia que não é de ninguém, mas que alguém chegou lá, ocupou, desmatou, botou gado para criar, ou vendeu a madeira, ou tentou fazer um garimpo, e que acaba apresentando aquela terra como se fosse dela. Ou seja, uma terra que pertence a todos nós e que passaria a ser dessas pessoas simplesmente numa canetada, numa decisão do Congresso. Qual é o problema disso? É que, na prática, seria o Congresso Nacional, ou seja, a casa que faz as leis, dizendo que as pessoas podem fazer isso. Aí você pode imaginar como isso estimularia que mais gente fizesse isso. Mais gente achasse que pode desmatar, que pode destruir e que depois o Congresso vai dizer não tem problema, tudo bem, a terra a partir de agora é sua. Essa terra que não era sua e que é uma terra grande, são, por exemplo, até no Pará, até 450 campos do Maracanã por pessoa. Cada pessoa poderia dizer que é sua uma terra equivalente a 450 campos de futebol do tamanho do Maracanã, aos milhares de pessoas. Você imagina o que isso representa em termos de desmatamento. Meu Deus. Eu queria, só para esclarecer para as pessoas que ajudaram a gente nessa mobilização, primeiro uma coisa, gente, por que funciona a gente ir lá e cobrar nas redes sociais do deputado, etc., para ele? Porque o deputado, ele quer ser reeleito. Ele trabalha na política, ele quer que as pessoas votem. Se eles estão vendo que a população está contra a conduta que ele está tomando, ele precisa tomar em consideração a opinião do público, porque sabe que numa próxima eleição é o povo que vai eleger ele ou não. Então, por isso que faz sentido a gente ir lá e cobrar, galera. Agora, o que eu queria que você explicasse Eu queria te contar assim que funciona. Funciona porque os parlamentares, eles acabam vendo que estão recebendo muita mensagem pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Twitter. E eu já vi, dentro da Assembleia Legislativa aqui do Rio,
de onde eu sou, do meu estado, quando eu era deputado estadual lá atrás, eu vi, às vezes, 100 pessoas dentro da galeria da casa, assim, digamos, nas arquibancadas da casa, assistindo a votação, falarem alguma coisa e, por causa de 100 pessoas, uma votação que era muito importante virar e a gente conseguir evitar uma coisa muito ruim. Então, pressão social funciona, porque parlamentar vive de voto e se ele vê que a galera está indo para o lado, ele não vai querer ir no lado contrário. Show. Eu queria saber, eu queria a explicação do que é uma MP. Tá. Porque eu soube que, né, como eu estava falando antes, tem até terça-feira para o prazo para ser votado, é o prazo. Depois disso, eles só podem entrar com esse pedido de MP novamente no ano que vem, e aí por isso que eles estão com tanta pressa, não é? E sendo que aí acabando, se a gente consegue pressionar o suficiente para não rolar na terça-feira, e aí acaba esse prazo, eles querem entrar com um projeto de lei. Aí eu queria que você explicasse a diferença entre uma MP e um projeto de lei. Tá. Então, assim, eu não consegui assistir a explicação que a Gabriela Prioli deu aqui, que eu tenho certeza que foi super legal. Eu não sei se ela falou exatamente disso, mas nos poderes que a gente tem do Estado, o poder público, ele se divide em 3 poderes, né? O poder executivo, que é aquele que executa as leis. Então, é aquele que transforma as leis em realidade. O poder legislativo, que é quem faz as leis, que é onde eu trabalho, né, no Congresso Nacional. E o poder judiciário, que julga se as leis estão sendo bem aplicadas por todos ou não. Então, digamos, a gente bota lá na lei que todo mundo tem direito de ter assistência médica, atendimento médico. Bom, mas isso é uma coisa, é a lei, é o direito que a gente tem. Alguém tem que ir lá e construir um hospital e contratar o médico. É o poder executivo. Então, o poder legislativo diz: todo mundo tem direito a ter médico. O executivo vai lá e constrói o hospital e contrata médico. Se alguém não consegue uma vaga no hospital e quer reclamar o seu direito de ter acesso ao médico, vai no judiciário, para o judiciário obrigar aquele direito da pessoa a ser respeitado. Por que eu estou explicando isso? Porque quem faz lei, então, é o poder legislativo. Mas tem uma exceção. O poder executivo, quando ele tem muita urgência de fazer uma coisa muito importante, como demora um tempo para você aprovar uma lei, ele pode fazer uma lei temporária. E uma medida provisória é isso. É uma lei que vale por 120 dias. Portanto, é temporária. Ela só fica valendo permanentemente se dentro dos 120 dias do prazo de validade dela, como se fosse o prazo de validade de um alimento ou de um produto, se dentro desses 120 dias ela for aprovada pelo Poder Legislativo. Se ela não for aprovada, ela perde a força, ela morre, ela perde a validade. Então, essa medida provisória, a validade dela vai até terça-feira que vem. Se até terça-feira ela não for aprovada, ela é uma lei que só valeu por 120 dias, mas ela vai morrer. Então, quem é a favor disso vai tentar, até a terça-feira que vem, transformar essa lei temporária numa lei permanente, ou, se não conseguir, como eles disseram hoje, vão tentar apresentar um projeto de lei para fazer uma lei não mais do Poder Executivo, que é temporária, mas uma lei do Legislativo, que é permanente. Se eles apresentarem esse projeto de lei, começa uma nova luta nossa, de quem é contra, que é o meu caso, para proteger a Amazônia, evitar o desmatamento e, com isso, evitar o aquecimento global que está acabando com a vida no planeta. Entendi. O Poder Legislativo é esse, para quem assistiu a aula lá com a Gabi, que são os deputados, né? Os deputados e senadores. Os senadores também, quem não assistiu, gente, vai lá depois dessa live, vai lá na live com a Gabi, que ela explicou o papel do senador, do deputado estadual, federal, bem direitinho, bem fácil de entender, igual está sendo aqui agora, para vocês entenderem o papel de cada um e por que dá para a gente mudar, sim, com a nossa pressão. Aí agora, a questão que eu queria que todo mundo entendesse é o que está propondo essa MP 910. Tá. Então, vamos supor assim, pegando aqui um exemplo aqui do Rio de Janeiro, né? A gente tem aqui a Floresta da Tijuca, que é um parque nacional, né? Aquele parque ali pertence a quem? A ninguém, a todo mundo, no fundo. Aquele é um parque público. Agora imagina que eu decido chegar ali na Floresta da Tijuca
e falar, sabe de uma coisa? Aqui tem madeira muito valiosa, tem muitas árvores raras aqui, que se eu derrubar e vender, eu vou ganhar muita grana, vou botar muito dinheiro no bolso. Então, eu vou pegar metade dessa floresta da Tijuca, que para mim, a partir de agora, passa a ser minha. Eu vou botar uma cerca, eu chego ali na floresta da Tijuca e cerco uma área equivalente a 450 campos de futebol do Maracanã. E digo, bom, a partir de agora, essa terra aqui é minha. Você, talvez, que gosta, pode eventualmente gostar de passear lá, pode dizer assim, não, peraí, mas esse parque aqui não é seu, Molon, esse parque aqui é de todo mundo, é público. Essa medida provisória queria fazer com que eu, se fizesse isso, passasse a ter direito a essa parte da Floresta da Tijuca. Eu cheguei lá, me apropriei de uma terra que é pública, começo a derrubar as madeiras raras, começo a vender aquelas madeiras que estão em extinção, que são proibidas de ser vendidas hoje em dia, eventualmente, e começo a tratar aquilo como se fosse meu. Isso se chama grilagem. Grilagem, no fundo, é você não apenas ocupar uma terra pública, mas depois tentar legalizar essa terra, passar a ter essa terra legalmente como sua, inclusive para poder vender, se você quiser. Então, é um absurdo, porque o efeito disso é um estímulo a esse tipo de atitude e, ao mesmo tempo, um estímulo a todos os crimes que muitas vezes são cometidos a partir desse primeiro crime, que é de pegar uma terra pública para si, depois isso sendo legalizado, isso, no fundo, estimula o desmatamento. E como eles pegam essa terra pública para si? Eles simplesmente chegam lá, botam uma cerca e falam que é deles? E pior do que isso, às vezes, e não são raras, expulsam os índios que moram nessas terras lá no meio da Amazônia. Às vezes são tribos que nunca tiveram contato com ninguém, expulsam dessas terras com armas, matam pessoas, porque muitas vezes ocorre isso também. Então, isso também acaba estimulando a violência no campo e, portanto, acaba estimulando que haja um maior extermínio de populações indígenas. Muitas vezes são quilombolas que são retirados dessas áreas. Então, é muito grave, porque não é apenas um crime, que por isso já seria grave. É mais do que isso. É um crime que puxa um monte de outros crimes. E a pessoa chega lá e começa a desmatar. Então, você vê assim, no meio da floresta amazônica, tem até um filme muito legal que o cineasta fez, o Estevão Ciavata, né? O Estevão Ciavata, ele fez um filme mostrando que é uma indústria de desflorestamento, de derrubada de árvores, criação de pasto, criação de gado. Agora, o problema é que isso, depois de um tempo, é irrecuperável, Anitta. Se isso passa de um certo ponto, a floresta não cresce mais. Então, é uma perda irrecuperável. Você não tem o que fazer para voltar ao que a floresta era antes. Porque o que eu ouvi dizer é que eles desmatam as áreas, eles desmatam as áreas, e aí depois eles colocam gado, né, para dizer que aquela área ainda é utilizada, ainda é útil, e etc. E eles ficam com essa terra para eles, né? Eles desmataram para poder pegar madeira e etc. E aí eles enchem de gado e dizem que ali está ali servindo como isso, como a agropecuária e etc. e tal. E eles vão conseguindo dessa maneira convencer que aquilo é deles. Aí uma outra coisa, alguns dos deputados que eu cobrei, isso está certo, isso que eu falei agora? Está certíssimo, exatamente isso. Você entendeu perfeitamente, está perfeita. Tá. Eu cobrei alguns deputados, né, no meu Instagram, eu taguei o deputado, taguei Rodrigo Maia, taguei o próprio presidente, que pelo que eu pesquisei até agora, se eu falar alguma coisa errada, me corrija. Pelo que eu pesquisei até agora, foi o presidente que aplicou esse pedido de MP, que entrou com esse pedido? O presidente da República foi. A medida provisória é aquela lei temporária que sempre é feita pelo Poder Executivo. Quem é o chefe do Poder Executivo? O nacional é o presidente. Então, foi uma lei temporária feita pelo presidente Bolsonaro, que era pior do que ia se votar hoje. Estava menos grave do que o Bolsonaro fez. Mas, mesmo assim, estava ainda muito grave, porque reduziu o tamanho da Terra de 15 módulos para 6. Então, é um pouquinho menos da metade. Mas esses 6 são os 450 campos de futebol que eu te falei. Já é o tamanho menor, que mesmo assim é muito grande. Sim. Só para vocês entenderem, gente,
todos os governos têm uma relação, se eu estiver errada, me corrija, tem uma relação muito ruim com essa questão ambiental e da Amazônia e etc. Ambiental, que é normalmente o que equilibra, né, o nosso ecossistema, o clima do nosso país. É isso? É isso. E assim, o que acontece? O que a gente está descobrindo? Primeiro, para você aumentar, porque muita gente diz assim, duas coisas que é importante dizer, Anitta. Primeiro, mas esse pessoal que está fazendo isso são pequenos agricultores? Até tem, mas é uma minoria. A maioria de quem faz isso é com o objetivo de desmatar, vender a madeira, vender o minério e destruir. Então, o pequeno agricultor... Pois é. O que eu recebi desses deputados que eu marquei, alguns me falaram que já estavam contra. Inclusive, galera, eu botei no meu Instagram aí os deputados que estão contra, para que vocês não vão lá pressioná-los, porque eles já estão aí ajudando a gente. Os outros que eu não botei não são, eles são a favor. E o que eles me explicaram era isso, que isso era em prol da minoria, em prol dos pequenos trabalhadores que estão... Eu duvido muito que teria sido feita toda essa mobilização em prol de pessoas que nem tem quem falar por eles, né? Eu duvido muito. Mas vamos supor que realmente a intenção fosse de ajudar os pequenos trabalhadores e etc. O nosso sistema, aí novamente me corrija sempre, se eu te falar alguma merda, me corrija, por favor. O nosso sistema corrupto do Brasil, ele abriria 1000 brechas para que os grandes empresários, os grandes ruralistas, usassem essas brechas, pegassem pequenos como laranjas, como pessoas de frente para parecer que era um pequeno negócio, mas na verdade estariam todos ali trabalhando para esses grandes ruralistas. Eu estou pensando... Você está pensando corretíssimo. E além disso, os pequenos, os que estão na lei lá, que são pequenos proprietários, na lei diz qual é o tamanho de pequeno proprietário. Esses já tem uma lei que garante isso para eles. Então não precisa fazer lei para atender os pequenos. Já estão tentando atender nessa, no fundo, os médios. Mas os médios também acho que são, digamos assim, uma isca para, no fundo, lá no fim, atender os grandes, que era o objetivo do governo, que era fazer 15 módulos. Então, é muito grave. Assim, no fundo, você tem toda a razão. O objetivo por trás vai acabar sendo atender aos grandes. É péssimo. E a sua primeira pergunta também é corretíssima. O que acontece? Qual é o problema de desmatar a Amazônia? Vocês lembram recentemente que São Paulo ficou... O dia virou noite? Lembra daquele efeito que teve? Que ficou tudo preto? Sim, São Paulo. Aquele é um fenômeno que foi causado pelo desmatamento da Amazônia. Ou seja, desmatar a Amazônia afeta não é só o norte do Brasil, afeta o Brasil inteiro, afeta o equilíbrio climático e ambiental do mundo. A Amazônia é o pulmão do mundo. Aí alguém talvez diga assim... assim, não fala que é o pulmão do mundo, porque aí eles vão falar que a gente não entende nada de biologia, porque não é o pulmão do mundo, mas... É que os biólogos dizem que essa expressão pulmão do mundo está errado, por várias outras questões técnicas. Porém, a gente usa essa expressão ainda assim, porque, por mais que os estudos falem que não é o pulmão do mundo, blá, 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 se a gente acaba com o que foi feito por Jesus, por Deus, né, na nossa Amazônia, o ecossistema inteiro muda. A partir do momento que a gente muda todo o ecossistema do país, né, ele gira em torno, tudo funciona como se fosse uma máquina. A partir do momento que a gente acaba com
essa parte do nosso ecossistema, a gente muda todo um funcionamento climático que mais cedo ou mais tarde ele chega sim nos outros países. Então é importante dizer, por mais que venham os mais entendidos, que estudam mais a fundo novas teorias, que não é que eu estudo muito disso com a Luísa Mel, que fica me explicando quando eu falo alguma coisa errada. E ela me explicou que vários iam chegar para mim e falar: pulmão do mundo não é pulmão do mundo. Ok, porém, você desmatando uma das maiores áreas de floresta do nosso país, a gente muda sim o clima e aí, consequentemente, a gente muda todo o ecossistema e mais tarde vira assim, a longo prazo, um problema mundial. Por isso que quando o assunto é Amazônia, vários países vêm e se metem, correto? Corretíssimo. Agora veja, a Amazônia tem uma importância grande na produção de oxigênio para o planeta. Evidentemente que não, os oceanos, por exemplo, os mares, né? Eles têm uma enorme importância também para isso, estão sendo poluídos. Então tem um monte de ações da gente para proteger o meio ambiente. Se desmatar, o que acontece se desmatar a Amazônia? Existe muito carbono preso no solo. O desmatamento, ele aquece o ambiente porque ele libera esse carbono que está preso no solo. Da mesma maneira que quando a gente usa combustível no carro, a gente libera gases e a gente muda a atmosfera, e isso contribui para aquecer o planeta, o desmatamento é a principal forma em que o Brasil contribui para o aquecimento global pela liberação de carbono que está preso no solo e que é liberado quando se desmata. Em síntese é isso. Mas o importante é que, de fato, desmatar a Amazônia traz um monte de